Praticamente todas as páginas desse livro são dessa cor. Vamos ver quanto sangue tem aqui. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Bolseiro do Sul. Vamos falar então de Prince of Thorns, da trilogia dos espinhos, do Mark Lawrence. Bom, vou falar primeiro sobre a edição. Tenho certeza que a maioria esmagadora já conhece essa edição, mas vamos comentar sobre ela. A Darkseid realmente está de parabéns. Eu tenho outros livros da Darkseid, como os Goonies ou a biografia do Tolkien, e eles são realmente primorosos com essas edições. O livro é capa dura, tem marcador de texto no próprio livro, um marcador de fita. O livro começa com essas páginas em vermelho, já dando uma impressão do que vem por aí, tá? Depois tem o logotipo aqui da Darkseid, e aí vem o nome, como se estivesse realmente iniciando um filme, né? E ele tem aqui, inclusive, um mapa do mundo que se passa essa história. Essa história não se passa num mundo paralelo, se passa realmente no planeta Terra, só que a época é indefinida, tá? Pelas coisas que acontecem, que eu obviamente não vou falar, e pelos nomes, personalidades e períodos que são citados no livro, fica difícil você dimensionar em que período nós estamos. É obviamente um período medieval, um período de capa e espada. Esse cara aqui da capa é o príncipe York, tá? Se escreve Jorg com J, mas provavelmente se pronuncia Yorg, porque ele vive lá nas terras nórdicas e dos anglo-saxões, provavelmente a pronúncia é Yorg. Bom, esse rapaz aqui, aos 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade, ele presencia o assassinato da sua família, exceto do seu pai, numa viagem que eles estão fazendo de carruagem, onde a sua família é atacada e ele é jogado nesse ataque, ele é lançado no meio de uma roseira de espinhos poderosos, fortes, grandes espinhos. Ele fica preso lá, alfinetado por esses espinhos, e ele não consegue reagir e vê toda a sua família ser assassinada, seu irmão, sua mãe e as pessoas que estavam junto com ele. E quanto mais ele tenta se mexer, mais os espinhos vão dilacerando a pele dele, o seu corpo, e ao mesmo tempo vão provocando feridas na sua alma, porque a raiva, o ódio vai tomando conta dele naquela situação. Então a cena é muito simbólica, onde ele está preso a esses espinhos, e esses espinhos tornam ele uma pessoa muito rancorosa e com sede de vingança. Então esse livro vai contar a história desse período, quando ele era garoto, e ele é filho do rei. Então, em um determinado momento, ele foge com uma irmandade de assassinos e ladrões e vai passar o livro todo tentando buscar vingança pelo que aconteceu com a sua família e tentando recuperar o seu lugar no reino, mas de forma bastante violenta. E o Yorg aqui é um anti-herói bastante característico, chega até a ser clichê em alguns momentos. Tem uma frase que resume bem o que esse livro é, atribuída ao Robert Reddick, que é um outro escritor. Ele diz o seguinte: em nenhum momento você está a salvo nesse livro. Realmente o livro é de uma fluidez tremenda. No primeiro dia que eu peguei esse livro, eu li direto 110 páginas em poucas horas, uma coisa que eu não costumo fazer, porque eu tenho um ritmo um pouco mais lento do que isso. Mas a escrita do Mark Lawrence realmente é uma das escritas mais fluídas e dinâmicas que eu já li até hoje, pelo menos nos últimos anos, lendo esses livros mais modernos. Esse livro não tem ilustrações, poderia ter. Eu sou um fã incondicional de ilustrações, quero deixar bem claro isso. Acho que todo livro de fantasia, de ficção e de histórias que remetem a mundos diferentes do nosso cotidiano deveriam ter ilustrações, porque eu acho que enriquecem bastante. Mas apesar disso, a edição tem alguns trechos que vão iniciar alguns capítulos, comentários sobre o próprio Yorg em relação aos amigos dele. Depois a página tem todo um tratamento especial de um lado e de outro. Mas ele tem um problema. O tempo presente desse livro, o Yorg tem 14 anos. E as atitudes e a forma de pensar e de agir não condizem com uma pessoa de 14 anos. Por mais que a gente se entenda que naquela época a expectativa de vida era muito menor do que hoje, e que as pessoas envelheciam de forma muito mais rápida e amadureciam de forma muito mais rápida, fica difícil acreditar que tudo o que ele faz, inclusive a estrutura
física dele e as atitudes físicas dele, fica difícil de encaixar numa pessoa, num garoto de 14 anos, e mesmo quando ele volta no tempo para contar quando ele tinha 9, 10 anos, fica difícil de você visualizar ele nessa idade. Então o que eu fiz mentalmente é simplesmente abstrair esse fato de que ele comenta algumas vezes que ele tem 10 anos ou 14 anos e vou tocando a história como se ele fosse um pouquinho mais velho, um pouquinho mais adulto, talvez 17, 18 anos. Mas isso aí é um artifício que eu utilizei para poder ler essa história. Então a história obviamente não tem nada de profundidade, ela é bastante previsível em alguns momentos, mas como a história é muito fluida, a escrita realmente do Mark Lawrence é muito boa para esse tipo de livro, o livro se torna bastante divertido de se ler. Então, pelo conjunto da obra, ao que ela se propõe, eu acho que ao que ela se propõe é entreter, simplesmente entreter, e como a edição é primorosa da Dark Side, eu vou dar, obviamente, 5 cachimbos, porque se você está afim de entretenimento, de uma história muito bem escrita, de uma narrativa muito bem fluida, esse aqui é com certeza um livro super indicado. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez por acompanhar o Voceiro do Sul e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.